A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso, lançou na última quinta-feira a campanha Prerrogativas, uma questão de justiça. Ela marca a abertura da programação do mês da advocacia. Ao todo, serão realizados quase uma centena de eventos voltados para o tema em Mato Grosso durante este mês, 19 deles aqui na capital. E este é o assunto de hoje no quadro Direito em Pauta. Por isso, está ao vivo aqui o presidente da OAB Mato Grosso, o advogado Leonardo Campos. Bom dia, obrigado pela presença. Parabéns aí pelo mês da advocacia. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos os telespectadores da Gazeta. Quero cumprimentar toda a advocacia nesse mês de agosto que se inicia, o mês que comemoramos o nosso dia e estendemos isso para todo o mês, afirmando e reafirmando a importância do advogado, da advogada, para o Estado Democrático de Direito, para a cidadania e para a democracia. Por que 11 de agosto é o dia do advogado? Marca o início da criação dos cursos jurídicos no Brasil. Então, a partir daí, se comemora o dia do advogado no dia 11. E nós, da OAB, como você já disse, teremos aí quase umas centenas de eventos, capital e interior, para comemorar e celebrar o mês de agosto. Nós saímos do dia e comemoramos o mês. E aí, o tema geral são as prerrogativas, uma questão de justiça. Quando a gente fala em advocacia, o que é a prerrogativa? Primeiro, apenas dizer à sociedade, em comemoração ao mês de advocacia, nós lançamos na última quinta-feira, o início do mês foi comemorado lançando uma forte campanha de prerrogativas. Prerrogativas, uma questão de justiça. Prerrogativas, as prerrogativas dos advogados são garantias estampadas na Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia, no artigo 7º, para que o advogado possa, ao falar em nome de outrem, ao defender o seu cliente, exercer essa defesa com autonomia, independência e sem qualquer hierarquia com os demais autores do processo. Juízes, membros do Ministério Público, delegados, enfim, todos aqueles que atuam no processo. Então, as prerrogativas são essas garantias que o advogado tem de exercer a sua profissão com autonomia, liberdade e independência. A gente ouve muito dizer, o amplo direito de defesa passa pelas prerrogativas. Sem dúvida nenhuma. Prerrogativas, como eu disse, é uma questão de justiça. Se você tiver um advogado lhe defendendo, tolhido de exercer essa defesa com amplitude, o devido processo legal, calcado nesses princípios da ampla defesa e contraditório, resta prejudicado. Ou seja, o advogado precisa exercer a ampla defesa do seu cliente com total liberdade e autonomia, sem qualquer interferência de outrem. Por exemplo, vamos pegar um caso recente que aconteceu no Brasil agora, aquela prisão das 10 pessoas acusadas de terrorismo, inclusive 2 aqui em Mato Grosso. Advogados tentaram entrar em contato com essas pessoas presas e não tiveram acesso. Não tiveram acesso e quando tiveram foi limitado. Você precisava discriminar o assunto, você precisava demonstrar, era a determinados dias da semana, apenas 1 hora por dia. O Conselho Federal agindo junto com as seccionais, em conversa com o ministro da Justiça, que é da área, é um constitucionalista, a portaria já foi revogada e hoje nós já temos um acesso garantido aos presídios federais. Até para dizer que a prisão teve justificativas e não foi arbitrária. Com certeza. Isso ajuda até o próprio processo judicial. O processo, quanto mais transparente, quanto mais público, respeitando-se todas as suas fases, abargando todos os prazos e formas como traz o Código Civil, ou o Código de Processo Civil, ou o Processo Penal, dá transparência ao processo e garante a ampla defesa, o contraditório, em grau máximo, não havendo, portanto, aí nulidades futuras a serem alegadas. A publicidade e a transparência dos atos processuais, sem dúvida nenhuma, colaboram para um processo legal sem vício. Sobre essa programação, então, no mês de agosto, como que vai ser? Serão palestras, serão debates? Como que vocês montaram a programação? Vai desde palestras, debates, seminários, quase uma centena deles, como também os eventos comemorativos nas diversas subseções do interior. Exclusivo para advogados ou outros operadores do direito? Operadores, estudantes também? Convidamos aí, através desse importante canal, a comunidade jurídica, todos, estudantes, acadêmicos, com ou sem inscrição na ordem, juízes, promotores, delegados, estão todos convidados a vir debater o direito conosco ao longo deste mês, em vários temas, de trabalhista a processo penal, de tributário a meio ambiente, e afirmando e reafirmando a importância do advogado. Na abertura do evento na quinta-feira, o professor paulista Daniel Neves falou sobre os honorários advocatícios no novo CPC, que é o Código de Processo Civil. Assuntos assim correlatos podem surgir durante essas palestras, não ficar só exclusivo às prerrogativas do advogado? Com certeza. O honorário, tudo gira em torno
praticamente de prerrogativas. Porque prerrogativas são garantias da advocacia na postulação. E honorários é uma das cláusulas pétreas, é uma das cláusulas intransponíveis da advocacia. É a forma de sustento do advogado e da advogada. Então, o Daniel hoje é um dos 5 maiores juristas que fala sobre o tema, nos brindou aí com uma excelente palestra, esclarecendo a nova forma que o Código de Processo Civil traz de cobrança do honorário. Agora, quando a gente fala, presidente, de prerrogativas, elas têm algum limite? Ou seja, o advogado também não pode agir fora da lei, ele tem que estar sempre atuando dentro da lei. Com certeza, Toninho. Por isso que nós temos o nosso Tribunal de Ética. Aquele advogado que exagera, que exacerba no exercício das suas funções, ele deve ser representado à ordem, que inclusive age de ofício. Não necessariamente precisa haver uma provocação, mas a ordem, tendo conhecimento, nós instauramos o processo, e aquele que extrapola os limites da lei, os limites da atuação que deve o advogado ser, ele é punido pelo Tribunal de Ética da Ordem. Por falar em lei, estamos aí em pleno período de convenções partidárias das eleições municipais 2016. Dia 15 começa a campanha oficialmente. Na próxima sexta, os partidos terminam o prazo aí das convenções partidárias. Como que a OAB vai se posicionar durante esse pleito? Olha, a OAB, eu já tive a oportunidade de dizer aqui, vem resgatando a campanha Voto Não Tem Preço, Voto Tem Consequência. E nós estamos aí numa parceria muito boa e muito forte com o TRE, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas do Estado. Inclusive, esta semana nós temos um grande evento em continuidade realizado pelo TCE, e nós vamos atuar firmemente. Já estamos na fase final da elaboração de um aplicativo que receberemos as denúncias de Caixa 2, de compra de voto, nessa linha de que voto não tem preço, tem consequência, e seremos mais um ponto de apoio da sociedade. Aquele que detectar qualquer irregularidade nas eleições atuais, que faça suas denúncias à ordem, que a ordem as recepcionará e encaminhará à Polícia Federal, ao Ministério Público Eleitoral, para que possamos fazer prevalecer nesta eleição, que será um ponto de partida para o novo formato da legislação eleitoral. Que façamos prevalecer não o poderio econômico, mas a vontade do eleitor, nós já teremos avançado em bastante, em muito. Essa é uma eleição diferente. É uma eleição que os partidos políticos e os candidatos passarão por uma nova prova de como se fazer política. Agora terá que ser na proposta, no convencimento das ideias, porque os limites de gastos são reduzidos. Não se pode ter doação por pessoa jurídica, apenas por pessoas físicas e até por próprio sistema. Isso que é interessante. O próprio sistema da Justiça Eleitoral vai ser testado nestas eleições. Então nós teremos aí um novo marco e, se der certo, e a ordem faz voto que dará certo, nós teremos um novo modelo de eleições no Brasil. Agora, se a campanha diminuiu o tempo dela, 45 dias só, propaganda, rádio e TV em torno de 30 dias, o trabalho dos magistrados e também dos advogados dos partidos também encurtou, porque as convenções terminam agora sexta-feira, a campanha começa dia 15 e o prazo para analisar o registro de candidatura vai ser curtíssimo. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, essa é a prova que eu acabei de dizer. O próprio sistema será testado nessas eleições. O TRE e a sociedade espera que o TRE dê a resposta rápida e necessária. Quando eu digo TRE, eu estou dizendo a Justiça Eleitoral, dê uma resposta séria, garantindo a segurança jurídica do pleito. E aí eu quero cumprimentar aí a desembargadora Maria Helena Povas, o corregedor Luiz Ferreira, que em apoio a um pleito da ordem, possibilitou, Toninho, por exemplo, principalmente na cidade do interior, que os recursos dos indeferimentos dos registros de candidatura, os advogados possam trazer e distribuir diretamente ao TRE, não precisando aguardar que a Justiça Eleitoral de primeiro grau envie para cá todo aquele trâmite burocrático. Ou seja, o advogado poderá pegar o processo, trazer para o TRE e distribuir, adiantando passos para que tenha um resultado de segundo grau mais rápido. Uma das lições desse pleito, que a gente pode até usar para as eleições de 2018 ou de 20, seria o seguinte: as convenções acontecerem em outro prazo, para que a própria Justiça e os candidatos tenham esse prazo do julgamento do registro de candidatura e a campanha possa até começar mais tarde, mas não a convenção ser tão próxima do início da campanha? Esse é um tema, Antoninho, que vale o debate. Como eu disse, essa será uma eleição que será um teste da virada da página para um outro modelo de campanhas eleitoral. Esse é um tema que pode ser debatido. O grande problema é o seguinte, que após as convenções, você praticamente deflagra a campanha. E aí, um outro problema seria
a possibilidade dos candidatos incorrerem em práticas eleitorais vedadas. Porque a partir da convenção, tendo o nome homologado, o candidato vai para a rua, ele vai pedir voto, ele vai ter contato com o eleitor, e aí quando você restringe, aumenta esse período sem a possibilidade de perder voto, num primeiro olhar, a grosso modo, você está possibilitando uma maior incitação dele de cometer crimes eleitorais, o que todo mundo não quer que ocorra. Em eleições passadas, vocês da OAB fizeram sempre parceria com o MCCE, o Movimento Cívico de Combate à Corrupção Eleitoral. Essa parceria será renovada para receber aquelas denúncias que o senhor falou durante a entrevista aqui? Nós estamos à disposição de todos os órgãos, não só do MCCE, da sociedade. A OAB, enquanto advogada da sociedade civil organizada, está à disposição para todos aqueles que venham e queiram somar conosco. Inclusive, nós vamos fazer uma reunião, não só com o MCCE, mas com todos os conselhos de classe, para ampliar esse arco de auxílio na fiscalização das práticas repudiáveis eleitorais, que são crimes eleitorais. Caixa 2, compra de voto e assim por diante, propaganda irregular. Nós queremos montar essa estrutura e dar o apoio aos órgãos de controle, como o TRE, como a Polícia Federal, como o próprio Ministério Público Eleitoral. A própria Justiça Eleitoral tem dito que muitos candidatos não têm acesso, e aí é importante ter o profissional de direito, o advogado, e o profissional de contabilidade, o contador, para ajudar a campanha e evitar erros durante a campanha. E aí nem sempre o partido ou a coligação garante essa assessoria jurídica para todos os candidatos, principalmente candidatos a vereador. A OAB, naqueles municípios onde o advogado não foi contratado, a OAB poderia ajudar também nesse processo de ajuda a esse candidato quem está saindo pela primeira vez como candidato a vereador, por exemplo, e não tem noção de como que é o processo jurídico? Essa eleição é muito importante que tenha isso muito claro. As eleições se profissionalizaram. O regramento eleitoral está posto de uma forma que, se o candidato não tiver uma assessoria profissional de determinados temas, como contabilidade e jurídica, ele está praticamente fadado ao insucesso. A ordem não pode auxiliar candidatos. Nós somos uma instituição apartidária, apolítica, ao contrário. Nós fiscalizamos o pleito. E esse é um recado, Domingo, obrigado pela pergunta e o importante espaço que eu quero dar, que também é uma questão de prerrogativas, que é uma questão de justiça. A ordem é totalmente contrária, por exemplo, à prestação de serviço não remunerada pelo advogado nas campanhas e, em sendo eleito, esse advogado venha prestar serviço para o poder público, para aquele candidato que ganhou. Não estou dizendo que a prestação do serviço é ilegal, muito pelo contrário. O que eu quero deixar claro, e a ordem quer passar aos candidatos, é que cada candidato deva remunerar e bem o seu assessor jurídico. E que o advogado não aceite prestar serviço, trocando isso por serviço futuro, caso obtenha êxito na eleição. Essa é uma prática muito clara que a ordem condena, porque a advocacia tem que ser remunerada, o profissional tem que ser contratado para prestar serviço no pleito eleitoral. Em havendo êxito na campanha e esse candidato sendo eleito quiser contratar o advogado, é um outro contrato. Mas nós temos que acabar com essa cultura no Brasil, de que contador e advogado podem prestar serviço gratuito na campanha, porque depois, se o projeto tiver êxito, ele será contratado. Isso não pode prevalecer. O advogado tem que ser contratado pela sua capacidade técnica e remunerado, aliás, bem remunerado por esse trabalho prestado nas eleições, por essa assessoria nas eleições, independente do resultado. Senão cai no mesmo vício das empresas que financiam campanha, doavam dinheiro para a campanha e depois ganhavam licitações depois que o político era eleito. Nós não temos como garantir resultado. Nosso trabalho não é com essa finalidade. Nós temos que ser diligentes e aplicar a melhor técnica jurídica na defesa do nosso cliente. Por isso o advogado precisa ser bem remunerado enquanto presta essa assessoria. Se obteve êxito no pleito eleitoral e desse êxito advir um contrato, isso é consequência de uma segunda contratação. Mas a ordem vai pregar essa campanha. Prerrogativas, uma questão de justiça. E a boa remuneração atualmente dos advogados eleitorais é uma questão de prerrogativas essencial para a OAB. Obrigado, presidente. Eu que agradeço e desejo a todos uma boa semana. Igualmente para o senhor.